Naquela manhã de Natal, enquanto o cheiro de rabanada ainda se espalhava pela minha cozinha, eu percebi que havia algo diferente no ar. Não era só o calor abafado típico de dezembro, nem o barulho distante dos vizinhos estourando bombinhas. Era outra coisa. Algo dentro de mim, um aviso silencioso que subia como um arrepio pela espinha. Quando minha filha entrou pela porta, sorrindo mais com os lábios do que com os olhos, eu entendi imediatamente que aquele dia não terminaria como um Natal comum. E eu estava certa, seria o último Natal da minha vida como a mulher ingênua que eu tinha sido até então. Patrícia colocou as bolsas no chão, ajeitou o cabelo e veio até mim com uma xícara fumegante entre as mãos. Eu reconheci a porcelana branca com flores azuis. Meu jogo favorito, aquele que só uso em datas especiais. Ela me entregou a xícara como quem oferece um presente delicado, mas seus dedos tremiam. E foi aí, olhando para aquele líquido castanho claro que desprendia um aroma estranho, que ela disse a frase que ainda me ecoa no peito: "Mãe, beba este chá especial que eu preparei." A palavra especial ficou batendo na minha cabeça como um martelo. Eduardo entrou logo atrás dela, carregando o neto no colo, mas nem olhou na minha direção. Seguiu direto para a sala, como se eu fosse apenas mais um móvel da casa. Eu estava acostumada com isso. Eduardo nunca fez questão de esconder o desprezo que sentia por mim. E Patrícia? Bem, Patrícia tinha aprendido a normalizar aquilo. Mas naquela manhã, tudo pareceu mais pesado, mais calculado. Eu não sabia explicar, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava ter muito, muito cuidado. Mas antes de continuar, quero te fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e que está gostando das minhas histórias. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Agora, vamos continuar. Eu segurei a xícara nas mãos por alguns segundos. O cheiro não era ruim, mas também não era familiar. Patrícia dizia que andava estudando receitas naturais, chás calmantes, coisas para ajudar na minha ansiedade. Eu nunca me considerei uma mulher ansiosa, mas ela insistia nesse ponto há meses. Às vezes, parecia até que ela queria que eu acreditasse nisso. Eu levei a xícara ao nariz, inspirei devagar e senti um peso no estômago. Não do aroma, mas do medo. Quando ela virou de costas para arrumar a mesa, Eduardo apareceu novamente, falando alto sobre o peru, fazendo o neto rir. Ele passou pela cozinha e deixou sua xícara sobre o balcão, idêntica à minha. E foi aí que o impulso aconteceu. Um movimento rápido, quase invisível. Eu empurrei a minha xícara levemente para trás e puxei a dele para perto. As duas trocadas. Simples assim. Meu coração batia tão forte que eu achei que Patrícia ouviria do outro cômodo. Eu não sei explicar por que fiz isso. Não tive tempo de pensar, de planejar, de raciocinar. Foi instinto. O mesmo instinto que faz uma mãe esticar o braço para proteger um filho num carro freando. Eu só sabia que não podia confiar naquela xícara. Não naquela manhã. Não naquele silêncio estranho que cercava minha filha desde que ela entrou. Quando finalmente sentamos à mesa, a família conversava sobre coisas banais. O calor, o preço do panetone, as decorações da rua. Patrícia, no entanto, estava inquieta. Olhava para mim a cada poucos segundos, como quem espera um sinal, uma reação, qualquer coisa. Eduardo, por outro lado, estava mais falante do que nunca. Ria alto, fazia brincadeiras, exagerava nas histórias. Ele nunca fazia isso comigo presente. Nunca. Quando ele tomou um gole do chá, eu segurei o ar sem querer. Foi quase imperceptível, mas aconteceu. Patrícia arregalou os olhos, surpresa por eu ainda não ter levado a xícara à boca. Ela forçou um sorriso, tocou no meu braço e disse: "Mãe, experimenta antes que esfrie." A voz dela tremia. Eu sorri de volta. Falso, medroso. E apenas empurrei a xícara, fingindo que depois beberia. 20 minutos se passaram. Depois, 25. A conversa continuou, a ceia se ajeitou, o neto correu pela sala. Eu tentava agir natural, mas dentro de mim uma tempestade girava. E então, exatamente 30 minutos depois de Eduardo beber o chá que Patrícia preparou para mim, eu notei que algo nele começou a mudar. Primeiro foi a respiração pesada.
Depois, o suor na testa. Ele limpou a boca com o guardanapo, tentando disfarçar, mas suas mãos tremiam. Quando tentou se levantar da cadeira, quase caiu. Patrícia correu até ele com um desespero que nunca teve por mim. A voz dela embargou enquanto o chamava pelo nome. Ele não conseguia responder direito. Murmurava palavras soltas, confusas. O caos tomou conta da sala. E foi nesse instante, vendo meu genro lutar para se manter de pé, que eu entendi a gravidade do que fiz. Eu não queria machucar ninguém. Não queria vingança, não naquela hora. Eu só queria sobreviver. Mas ao trocar aquelas xícaras, eu mudei o destino daquele Natal para sempre. Nada do que viria depois seria simples. Eu fiquei parada, segurando o encosto da cadeira, tentando entender se eu era vítima ou culpada. E no fundo do meu peito, uma pergunta pulsava como uma faca. Se o chá não era para mim, por que minha própria filha tinha preparado algo capaz de derrubar um homem adulto em meia hora? O Natal tinha acabado. E junto com ele, a pouca segurança que eu ainda acreditava ter dentro da minha própria família. Quando os paramédicos levaram Eduardo para a ambulância, Patrícia foi atrás sem olhar para mim. Nem sequer perguntou se eu estava bem. Eu fiquei ali, parada no meio da sala, com a mesa posta, o cheiro do peru assando e o barulho distante dos fogos de Natal ecoando pelas janelas. Era como se minha casa, de repente, tivesse se tornado um palco de uma peça que eu não lembrava de ter ensaiado. E eu, a protagonista sem roteiro, sem fala, sem saber o que fazer com aquelas xícaras vazias sobre a mesa. Quando finalmente consegui respirar fundo, minha mente voltou, como sempre volta nos momentos de crise, ao passado. A minha vida nunca foi fácil, mas sempre foi minha. Pelo menos, eu achava que era. Eu criei Patrícia sozinha desde que ela tinha 3 anos. O pai dela, um homem bonito e irresponsável, decidiu ir buscar oportunidades em outra cidade e nunca mais voltou. Eu jurei para mim mesma que minha filha não cresceria sentindo a falta que eu senti, não viveria com medo do amanhã, não dependeria de ninguém. Passei a vida inteira trabalhando, costurando roupas até tarde, fazendo salgados para vender no bairro, limpando casas alheias enquanto rezava para não perder o emprego. Patrícia cresceu vendo meus calos, minhas noites sem dormir, meu esforço para manter tudo mínimo e digno. Ela estudou em escola pública, fez curso técnico, conseguiu seu primeiro estágio e eu, orgulhosa, dizia a todos: minha filha vai longe. Talvez eu tenha dito tanto, mas tanto, que acabei acreditando que ela realmente iria, mas comigo junto. Não percebi quando ela começou a ir sozinha. Não notei quando, discretamente, ela passou a ter vergonha das minhas roupas simples, das minhas mãos manchadas de água sanitária, dos meus modos humildes. O afastamento foi lento. Primeiro, as visitas rápidas. Depois, as ligações curtas. E, por fim, aquele jeito de falar comigo como se eu fosse frágil demais, confusa demais, esquecida demais. O tipo de preocupação que não aquece, sufoca. E então, um dia, ela me apresentou Eduardo. Lembro como se fosse ontem. Um rapaz bem arrumado, sorriso branco demais, perfume forte, palavras suaves. Ele parecia respeitoso, gentil, mas havia algo nos olhos dele, algo frio, calculado, que eu ignorei por medo de parecer amarga. Eu queria tanto que Patrícia fosse feliz, tanto que ela sentisse que o mundo era maior do que nossas dificuldades, que acabei fazendo vista grossa para o que o coração já tinha percebido. Os primeiros sinais apareceram nos detalhes. Eduardo não gostava que Patrícia saísse sozinha. Depois não gostava que ela falasse comigo todo dia, nem que viesse me visitar sem avisar. Uma vez, durante um almoço, ouvi ele dizer com um sorriso irônico: "Sua mãe precisa de ajuda, Patrícia." Uma mulher da idade dela não devia morar sozinha. Senti um arrepio. Eu tinha 58 anos na época, saudável, trabalhando. Mas ele falava como se eu fosse quase inválida. O tempo passou, e as pequenas intervenções dele viraram grandes. De repente, ele queria ver meus extratos bancários para me ajudar. Queria reorganizar minha casa para minha segurança. Questionava minhas decisões, fazia piadas sobre minha memória, insinuava que eu estava ficando caduca. E Patrícia ria, achava graça. Dizia que era exagero meu. Mas o pior foi quando ele me levou a um médico,
um homem que eu nunca tinha visto. Eduardo disse que era rotina, um check-up. Mas o médico só fez perguntas sobre minha memória, minha capacidade de resolver coisas sozinha, se eu me confundia com datas, se esquecia compromissos. Não fez exame de sangue, não fez teste físico. Apenas perguntas, todas anotadas, todas entregues a Eduardo no final. Aquilo me incomodou, mas eu não soube reagir. Apenas aceitei. Como aceitei tantas outras coisas na vida. Mas 2 semanas antes do Natal, ouvi uma frase que se grudou na minha pele como ferro quente. Eu estava indo levar um bolo para minha filha quando escutei, do lado de fora da porta: "É só uma vez, Patrícia. Quando o laudo sair, ninguém vai poder contestar. Vai ser melhor para todo mundo." Não entendi na hora. Ou talvez não quis entender. Só senti uma sombra entrando em mim. Uma sombra que cresceu até o dia em que ela colocou aquela xícara na minha mão. Agora, no silêncio da minha sala vazia, tudo fazia sentido. O chá especial. Os remédios que Patrícia queria que eu tomasse. As conversas sobre vender minha casa para ajudar no futuro deles. As visitas ao médico estranho. Os comentários constantes sobre minha memória. A conclusão veio como um soco. Eles queriam me desestabilizar, me dopar, me fazer parecer incapaz, me tirar o que construí com as próprias mãos. A xícara nunca foi um presente de Natal. Foi uma armadilha. E eu escapei por instinto. Quando a ambulância virou a esquina, me deixando só com meus pensamentos, eu me dei conta da verdade que eu passei anos negando. Meu maior erro como mãe foi amar demais, ao ponto de não enxergar quando esse amor se tornou arma nas mãos erradas. E pela primeira vez, desde que Patrícia nasceu, eu senti medo não do mundo, mas da minha própria família. O hospital estava lotado naquele Natal. Gente entrando e saindo, crianças chorando, enfermeiros correndo pelos corredores como se o mundo estivesse sempre atrasado. O ar-condicionado soprava um frio artificial que me arrepiava. Mas não era só isso. Era a sensação de estar vivendo algo que eu jamais imaginei. Um Natal quebrado, uma verdade rachando o chão debaixo dos meus pés e um silêncio que me perseguia mesmo em meio ao barulho do pronto-socorro. Quando cheguei, Patrícia estava na recepção, os olhos vermelhos, as mãos trêmulas. Mas não era preocupação comigo. Ela nem percebeu quando me aproximei. Estava agarrada ao celular, falando com alguém. Talvez uma amiga, talvez alguém que ela esperava que resolvesse tudo. Ou talvez estivesse apenas tentando construir uma versão aceitável da história antes que a verdade viesse à tona. Eu me sentei numa cadeira de plástico e fiquei observando a porta do setor de emergência. Eduardo tinha sido levado logo que chegamos. O rosto dele estava pálido, suado, e ele murmurava palavras desconexas, como se tentasse se agarrar a um pensamento que escorregava das mãos. 30 minutos depois do chá. 30 minutos exatos. E isso me assombrava. Patrícia finalmente me viu e caminhou até mim. O rosto dela estava rígido, duro, como se tentasse segurar algo dentro para não transbordar. "Mãe", ela disse, hesitante, "o que a senhora colocou no chá? Pelo amor de Deus, o que a senhora fez?" Eu senti meu coração errar o passo. "Eu?", respondi. "O chá foi você quem preparou." Ela recuou um pouco, como se eu tivesse lhe dado um tapa invisível. "Eu fiz um chá natural, para ansiedade, de camomila com ervas. A senhora sabe que anda muito nervosa." Eu respirei fundo. Aquela frase, "você anda muito nervosa", era a mesma que Eduardo repetia nos últimos meses. As mesmas palavras, o mesmo tom, como se estivessem lendo um roteiro que eu não sabia que existia. Antes que eu pudesse responder, um médico apareceu chamando por Patrícia. Ela correu até ele. Eu fiquei onde estava, observando de longe enquanto ele explicava algo com um semblante sério. Eu não ouvia as palavras, mas via o jeito que ela levava a mão à boca, assustada. Depois de alguns segundos, ela voltou. "Mãe, eles encontraram uma substância no sangue do Eduardo." O mundo girou devagar. "Que substância?", perguntei, embora já sentisse a resposta no estômago. "Um remédio forte." "Não é natural, não é de chá nenhum, é coisa controlada." Ela disse isso olhando nos meus olhos, como se esperasse encontrar ali um rastro de culpa. Mas o que Patrícia encontrou foi um espelho do próprio reflexo.
Medo. Você comprou esse remédio onde? Perguntei. Ela recuou, sem saber para onde fugir dentro da própria mente. Eu só queria ajudar. A voz falhou. Os olhos encheram de água. Mas não era culpa que eu via. Era desespero. Como alguém que sabe que a máscara está caindo. Antes que continuássemos, 2 policiais se aproximaram do balcão. A enfermeira apontou para nós e eles vieram em nossa direção. Patrícia engoliu seco. Boa tarde, disse um deles. Estamos recolhendo informações sobre um paciente que deu entrada com possível intoxicação por medicamento controlado. Precisamos falar com vocês 2. Eu senti minhas pernas fraquejarem. Sentei antes que caísse. O policial abriu um caderno e começou as perguntas. Primeiro para Patrícia. A senhora preparou o chá? Sim. A senhora colocou algum medicamento dentro? Não, ela respondeu rápido demais. Algum remédio estava acessível na casa? Ela hesitou. E a hesitação dela foi tudo o que o policial precisou. Precisamos saber se alguém da família tem acesso a medicamentos controlados. O relatório das primeiras análises aponta para um sedativo forte misturado a um estabilizante, algo que pode causar confusão, sonolência, queda de pressão. Patrícia olhou para mim como se tentasse desesperadamente medir minha reação. Foi nesse segundo que eu percebi algo terrível. Ela acreditava mesmo que o chá teria efeito em mim. Ela esperava que eu estivesse caída, tonta, confusa, murmurando frases desconexas, incapaz de explicar qualquer coisa. E agora, ao ver Eduardo assim, ela estava perdida. Como alguém que escreveu uma peça e viu outro ator entrar no lugar errado. Eu não sabia se sentia raiva ou dó. Senhora? Disse o policial, agora olhando para mim. A senhora ingeriu o chá? Não, respondi com firmeza. Eu não tomei. Por quê? Essa pergunta me cortou. Por quê? Porque eu senti medo. Porque eu ouvi conversas que não deveria. Porque eu vi detalhes que preferi ignorar. Porque meu instinto gritou tão alto que eu troquei as xícaras sem pensar. Mas eu não podia dizer isso. Não ali. Não naquele momento. Porque estava quente demais. Ia esperar esfriar. O policial anotou. Patrícia me olhou como se eu tivesse traído um pacto silencioso. Como se esperasse que eu confirmasse uma versão que ela mesma ainda estava tentando inventar. Minutos depois, uma enfermeira informou que Eduardo estava estável, mas sedado. Irônico, pensei. Sedado pelo próprio plano que tinha traçado. Ou melhor, que tinham traçado juntos. Quando a enfermeira se afastou, Patrícia soltou um soluço abafado e levou as mãos ao rosto. Mãe, eu juro, eu não sabia que isso ia acontecer desse jeito. Desse jeito. Daquele jeito. Qual jeito ela esperava? Eu me levantei devagar, fui até o bebedouro, molhei a nuca para afastar a tontura. O hospital era iluminado por luzes brancas que deixavam tudo mais frio, mais duro, mais verdadeiro. Enquanto olhava meu reflexo distorcido no metal do bebedouro, uma única certeza se formou dentro de mim. O chá não era o começo. Era o resultado final de algo que vinha sendo preparado muito antes daquele Natal. E se eu não tivesse trocado as xícaras, aquela história teria um final muito diferente. Um final trágico e silencioso. Fiquei esperando no corredor enquanto Patrícia conversava com o médico e os policiais circulavam de um lado para o outro, anotando, perguntando, reparando em cada detalhe. Os minutos passavam lentos, pesados, como se o tempo estivesse empenado. E mesmo assim, eu mal senti meu corpo. O que doía não eram as pernas cansadas, nem a tensão no pescoço. O que doía era a pergunta que não me deixava respirar. E se ele morrer? Se Eduardo morresse por causa daquela xícara, aquela xícara que eu troquei, eu nunca mais teria paz. A culpa me corroía de dentro para fora, queimando cada pensamento, cada lembrança, cada certeza que eu tinha de que fiz o correto. Sim, eu troquei as xícaras. Sim, eu tomei uma decisão sem pensar. Sim, eu reescrevi o destino daquele Natal. Mas eu não agi por maldade. Eu agi por medo. Um medo que vinha sendo alimentado há meses, quase sem que eu percebesse. Patrícia voltou com o médico ao meu encontro. Ela parecia menor,
encolhida, como se o peso da situação tivesse reduzido seus ombros. Dona Helena, começou o médico, com um tom firme e impessoal. As primeiras análises do sangue do seu genro apontam para a presença de um sedativo forte, misturado com outra substância que intensifica o efeito. Não é algo comum em chás ou ervas. E meu coração apertou. Ele vai ficar bem? Perguntei, quase sussurrando. Provavelmente sim, respondeu ele. Não é fatal, mas é perigoso. Ainda estamos monitorando. Agora, ele olhou para Patrícia. Precisamos entender como essa substância foi parar no chá. A expressão dela mudou. Ela tentou parecer indignada, mas parecia apenas assustada. Eu não coloquei nada, exclamou. Era só um chá calmante. Minha mãe sabe que eu sempre faço. O médico inclinou a cabeça levemente, como quem vê essa justificativa há dezenas de anos e sabe que não cola. Mesmo assim, ele continuou, a polícia vai precisar investigar. Patrícia respirou fundo e cruzou os braços, como uma criança contrariada. Eu, por outro lado, senti o chão se afastar dos meus pés. Os policiais se aproximaram de novo. Precisamos fazer algumas perguntas adicionais, disse um deles. Principalmente sobre o medicamento encontrado no sangue do paciente. Ele não poderia ter sido comprado sem receita. Vamos checar farmácias próximas. Quando ouvi isso, uma memória cortante atravessou minha mente. A caixa de remédios. Aquela que Patrícia trouxe há semanas dizendo: Mãe, isso aqui é para te ajudar a dormir melhor. Ela insistiu tanto que eu aceitei uma cartela, mas nunca tomei. Eu sabia que meu corpo não precisava daquilo. E no fundo, algo me dizia para não confiar. Outro policial completou. Também precisamos verificar o histórico médico da senhora, Dona Helena. A sua filha relatou certa confusão e esquecimento nos últimos meses. Eu senti meu rosto esquentar. Confusão? Esquecimento? Onde? Quando? Patrícia baixou os olhos. Ela sabia que aquilo era mentira. Sabia que nunca me viu confusa, nunca me viu esquecida. Mas deixar que Eduardo criasse essa narrativa era mais conveniente do que enfrentá-lo. Eu não tenho nenhum diagnóstico desse tipo, respondi. Minha memória está boa, me viro sozinha. O policial anotou. Mesmo assim, vamos conversar com o médico que a avaliou recentemente. O sangue gelou dentro de mim. O médico. Aquele médico, o homem que me fez perguntas estranhas, sem exames. E de repente, a frase que eu tinha ouvido atrás da porta semanas antes voltou completa, nítida, como se estivesse sendo dita ao meu lado naquele instante. É só uma vez, Patrícia. Quando o laudo sair, ninguém vai poder contestar. Vai ser melhor para todo mundo. Laudo. Confusão. Medicamento controlado. Chá especial. O quebra-cabeça se montou diante dos meus olhos de forma tão brutal que quase me fez cair. Patrícia percebeu meu desequilíbrio e segurou meu braço. Mãe, senta um pouco. Mas eu me afastei. Não toca em mim, respondi com a voz mais fraca do que pretendia. Ela mordeu o lábio inferior, nervosa. O policial pediu desculpas por qualquer desconforto e se afastou, dizendo que voltaria com mais informações. Assim que ficamos só nós duas, Patrícia falou baixo. Mãe, por favor, acredita em mim. Eu não sabia que tinha remédio forte no chá. Eu juro. Eu a encarei. Patrícia, você queria que eu bebesse. Ela tentou negar, mas a voz não saiu. Você ficou me olhando a cada minuto, esperando que eu ficasse tonta, sonolenta, confusa. Era isso que você queria? Não era assim, ela choramingou. Eu só queria que a senhora se acalmasse. O Eduardo disse. Ela parou. E o nome dele causou uma ruptura dentro dela. Como se naquele instante ela entendesse que precisava se defender de algo que já não conseguia mais sustentar. O Eduardo disse o quê? Perguntei. Ela esfregou as mãos, nervosa. Que seria melhor se a senhora ficasse mais tranquila, que isso ajudaria na avaliação do médico. Meu peito doeu. Na avaliação para me declarar incapaz? Completei. Ela engoliu seco. Não respondeu. E o silêncio dela valeu como confissão. Quando abri a boca para falar algo, antes mesmo de conseguir formular a frase, o médico voltou com um papel na mão. O resultado da farmácia acabou de chegar, ele disse. A compra do sedativo foi feita há 3 semanas. Receita em nome da senhora, Dona Helena.
Mas quem aparece nas câmeras comprando é o seu genro. Meu corpo inteiro tremeu. Patrícia levou a mão à boca. O médico continuou. A polícia vai investigar se houve fraude na receita. E se houve intenção. Intenção. Essa palavra soou como uma sentença. Patrícia começou a chorar de verdade. Não o choro teatral, mas o choro de quem percebe que o castelo que ajudou a construir está desmoronando sobre a própria cabeça. Mãe, eu não queria que fosse assim. Eu juro, eu nunca quis te machucar. Eu só fiz o que ele pediu. Eu estava com medo dele. As palavras dela escorreram como tinta borrada. O hospital parecia inteiro me observar, embora ninguém estivesse realmente olhando. E eu fiquei ali, presa entre culpa e alívio. Culpa por ter trocado as xícaras. Alívio por ainda estar viva para descobrir tudo isso. A verdade tinha vindo à tona, mas o preço dessa verdade ainda estava longe de ser pago. E naquele instante, olhando minha filha quebrada diante de mim, eu entendi algo terrível. A xícara que eu troquei não mudou apenas o destino do Eduardo. Mudou o meu, mudou o dela, mudou tudo. E agora, nada mais seria como antes. Passei a madrugada sentada numa cadeira dura do hospital, olhando para o chão como se ele tivesse alguma resposta escondida entre as manchas. O corredor estava silencioso. Todos já cansados da correria do Natal. De tempos em tempos, uma enfermeira passava empurrando um carrinho, mas fora isso, era só o som distante dos equipamentos e o relógio marcando segundos lentos demais. Eduardo seguia sedado enquanto os médicos o monitoravam. Patrícia, exausta, dormia encolhida numa poltrona, o rosto molhado de lágrimas secas. E eu só conseguia pensar em como tudo tinha chegado àquele ponto. O Natal que deveria ser de família, de riso, de paz, havia se tornado o palco de uma verdade que eu jamais quis enxergar. Quando o dia começou a clarear pela janela do corredor, o médico veio até nós. Ele está acordando devagar, informou. Está confuso, mas está fora de risco imediato. Patrícia deu um pulo da cadeira desesperada para entrar no quarto. Eu fiquei para trás, sentindo um nó na garganta. O médico fez um gesto discreto, pedindo para eu esperar um pouco. Dona Helena, ele disse com cuidado, não sabemos ainda como a polícia vai conduzir o caso. Mas uma coisa é certa. Aquilo que estava no chá não é um simples calmante. É um sedativo forte, algo que poderia causar acidentes graves, quedas ou até complicações severas dependendo da idade e da saúde da pessoa. Eu senti a pele gelar. A pessoa era eu. Eu era o alvo. Ele vai se recuperar, continuou o médico. Mas a investigação não vai parar. Agradeci com a cabeça, sem conseguir falar. Minutos depois, uma enfermeira chamou Patrícia para entrar no quarto e eu fui junto, mantendo distância. Eduardo estava pálido, irritado, e olhou para mim com um misto de ódio e medo. O que você fez? Ele sussurrou com a voz rouca. Você colocou alguma coisa naquele chá, sua velha maluca? A indignação dele me atravessou como uma faca. Era irônico, trágico e revoltante. Não fui eu quem preparou o chá, respondi, firme. Você sabe disso. Ele tentou se sentar, mas o corpo não obedecia direito. Patrícia correu para ajudá-lo, mas ele a afastou com agressividade. Isso é culpa sua, gritou para ela. Você fez errado, você... Ele parou de falar quando percebeu que havia dito demais. Patrícia desabou. Chega, Eduardo, chega! Ela implorou com a voz quebrada. Ele arregalou os olhos como se percebesse que estava prestes a se incriminar ali mesmo. Antes que pudesse continuar, os policiais entraram no quarto. Senhor Eduardo, precisamos que o senhor responda algumas perguntas. O rosto dele perdeu a cor, o pouco que ainda tinha. A conversa foi curta, objetiva e devastadora para ele. Os policiais apresentaram as imagens da farmácia. Eduardo comprando o medicamento, usando uma receita no meu nome. Ele tentou dizer que estava me ajudando, que eu precisava do remédio, que a intenção era garantir que eu dormisse melhor. Mas os policiais não engoliram. Este medicamento não é para dormir, corrigiu um deles. E misturado no chá pode provocar efeitos sérios.
Eu observei tudo em silêncio, mas por dentro sentia meu estômago revirar. O que ele teria dito ao médico cúmplice? Como convenceria alguém de que eu, uma mulher lúcida, saudável e independente, precisava ser declarada incapaz? Quando os policiais saíram, Eduardo se virou para Patrícia com um olhar cruel. Espero que esteja feliz. Você estragou tudo. Ela recuou como se tivesse levado um tapa. Lágrimas brotaram de imediato. Foi aí que eu percebi. Patrícia não era inocente, mas também não era a mente por trás de tudo. Ela era fraca, assustada, manipulável. Eu não estraguei nada, ela respondeu com dificuldade. Eu só não sabia que você ia usar remédio forte. Você disse que era só um calmante. Ele riu. Um riso amargo. Se você tivesse feito tudo certo, nada disso teria acontecido. Aquela frase foi a gota d'água. Patrícia caiu em prantos, tapando o rosto com as mãos. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu senti um impulso diferente. Não de raiva, mas de compaixão pela filha que eu havia perdido para um homem que ela acreditava amar. Quando ela finalmente conseguiu respirar, me chamou num canto do quarto. Mãe, eu preciso te contar a verdade, disse, com a voz embargada. Eu segurei as lágrimas. Conte. Ela passou as mãos no rosto, tentando se recompor, mas só piorou. O Eduardo, ele não queria esperar que a senhora assinasse nada. Ele disse que, se conseguíssemos um laudo dizendo que a senhora não estava bem da cabeça, poderíamos administrar sua casa. Só até vender. Ele prometeu que seria rápido, que a senhora nem perceberia. Eu achei que seria algo leve. Um calmante. Algo para a senhora parecer mais distraída. Meu peito afundou. E você aceitou? Ela chorou mais forte. Eu estava com medo de perder tudo, mãe. Medo de perder ele. Medo de voltar a passar necessidade. Medo de não conseguir dar estabilidade para o meu filho. Eu fui fraca. E fui covarde. A sinceridade dela cortou mais do que qualquer mentira. Eu respirei fundo, sentindo o peso das décadas em meus ombros. Você ia me destruir para proteger a vida que ele te deu? Perguntei, sem levantar a voz. Ela não respondeu. Não precisava. O silêncio dela era a resposta mais dolorosa de todas. Eu a observei por longos segundos, vendo não apenas minha filha adulta, mas a menina que eu carreguei no colo, a adolescente que chorava medo do futuro, a mulher que acreditou que amar um homem significava entregar tudo, até o que nunca deveria. Ela era minha filha, mas também era alguém que tentou me machucar, e as duas coisas eram verdade ao mesmo tempo. Antes de continuar, me diga aqui nos comentários o que você está achando desta história até agora e o que você faria no lugar dela. Não saia do vídeo porque o que vem a seguir vai te deixar arrepiado. Eu apoiei uma das mãos no batente da porta, tentando me manter firme. Patrícia, isso não vai acabar aqui, eu disse. A verdade começou a aparecer. E agora que começou, não vai parar. Ela levantou o rosto, tremendo. Mãe, a senhora vai me perdoar? Eu respirei fundo. Ainda não sei, respondi. Mas sei que nunca mais vou ser a mesma. E enquanto dizia isso, senti dentro de mim algo nascer. Não era ódio, era força. A força que só surge quando alguém tenta te destruir. E você, contra todas as probabilidades, permanece de pé. Voltei para casa no fim daquela manhã, com os primeiros raios de sol batendo nas paredes e revelando o que sobrou do Natal interrompido. A mesa ainda estava posta. As xícaras, uma delas com o resto do chá frio, continuavam no mesmo lugar onde tudo aconteceu. O peru, que deveria ter sido servido em família, estava intocado no forno. Era como se minha casa tivesse ficado congelada no momento exato em que a verdade começou a se revelar. Fechei a porta devagar, respirei fundo e me permiti sentir o peso da solidão. Não a solidão de quem não tem companhia, mas a solidão de quem finalmente enxerga o mundo sem véus, sem ilusões, sem desculpas. Eu tinha duas escolhas: me encolher, como eles queriam, ou ficar de pé, mais firme do que nunca. Sentei à mesa e encarei as xícaras por longos minutos. Aquela porcelana azul, presente do meu falecido pai, carregava agora um novo significado: o ponto de virada. A fronteira entre a mulher que eu era e a mulher que eu precisava ser.
Foi então que decidi. Eu não deixaria que o medo guiasse meus próximos passos. Não dessa vez. No mesmo dia, procurei Dona Cida, minha vizinha de décadas, amiga fiel e testemunha de tantos momentos da minha vida. Ela me recebeu com um abraço longo, daqueles que dissolvem o nó na garganta. Helena, você está branca. Senta aqui. Me conta tudo devagar. E eu contei, do início ao fim, sem esconder nada. Quando terminei, ela levantou-se da cadeira num movimento brusco. Isso é gravíssimo, minha filha. Gravíssimo. Você precisa de um advogado. Agora. Mas, Cida, eu não tenho dinheiro para isso, murmurei. Ela sorriu com aquele jeito que sempre me salvou. Dinheiro? Deixa disso. Meu sobrinho trabalha num escritório, é honesto e vai te orientar. A gente dá um jeito. Em minutos, lá estava eu sentada na sala do advogado, um homem jovem, mais seguro, que ouviu cada palavra sem interromper. Quando terminei, ele respirou fundo, cruzou as mãos e disse: Dona Helena, o que tentaram fazer com a senhora tem nome: abuso de incapaz, fraude, falsificação de receita e, dependendo da investigação, tentativa de lesão. A senhora tem prova de tudo. Eu me encolhi um pouco. Mas eu troquei as xícaras e isso salvou sua vida, respondeu ele. Além disso, não há intenção dolosa da sua parte. Quem tinha o plano era seu genro. E minha filha? Perguntei, com a voz embargada. Ele hesitou por um instante. Ela pode responder por conivência, dependendo do envolvimento. Mas ainda há espaço para entender o papel emocional dela na situação. Não é incomum que pessoas em relacionamentos abusivos se tornem cúmplices por medo. Medo. A palavra que ela mesma tinha usado. O advogado continuou. O mais importante agora é proteger a senhora. Seus bens? Sua casa? Sua autonomia? A senhora tem testamento? Não. Vai ter. Achei que fosse chorar, mas não chorei. Senti outra coisa. Força. Determinação. Uma calma que eu nunca tinha experimentado. Ele preparou os documentos necessários, orientou sobre medidas de proteção, pediu que eu guardasse tudo que pudesse servir de prova: mensagens, receitas, o nome do médico cúmplice, qualquer coisa. E fez algo que eu jamais imaginei. Vamos redigir um novo testamento, Dona Helena. E a senhora vai decidir quem realmente merece estar nele. Eu pensei no meu neto, o único amor inocente naquela história, e decidi ali mesmo que protegeria o futuro dele, mesmo que isso significasse afastá-lo do próprio pai. Depois de horas de orientações, voltei para casa com uma pasta cheia de documentos e uma sensação de controle que eu não sentia havia anos. Foi então que, sozinha na minha cozinha, eu finalmente entendi. Eles queriam tirar minha autonomia, queriam tirar minha casa. Queriam tirar minha voz. Queriam me transformar numa assinatura fácil para enriquecerem, pois eu tiraria o trono deles, sem tocar num fio de cabelo, sem gritos, sem violência, sem revidar com as mesmas armas. Minha vingança seria limpa, legal e definitiva. Nos dias seguintes, Eduardo tentou inverter o jogo. Ligou várias vezes, deixou mensagens longas, agressivas, disfarçadas de preocupação. Acusou injustamente. Se fez de vítima. Eu não respondi. Patrícia também ligou, mas o tom era outro. Era arrependida, assustada, cheia de desculpas que, pela primeira vez na vida, eu não estava pronta para aceitar. Eu precisava de tempo. Precisava entender quem ela era, quem eu fui para ela e o que ainda era possível salvar. Então, desliguei o celular por algumas horas. Sentei no sofá. Olhei para a árvore de Natal, ainda acesa, piscando luzes que não combinavam mais com nada da minha vida. E tomei uma decisão silenciosa. Eles me convidaram para um jogo sujo, mas eu escolhi jogar limpo. E na limpeza, eu venceria. Sem deixar rastros de culpa, sem perder minha dignidade e sem permitir que ninguém decidisse por mim novamente. Naquela noite, antes de dormir, eu guardei as xícaras no alto do armário. Elas não tinham culpa. E eu também não. Mas Eduardo, ele teria que enfrentar tudo o que construiu com as próprias mãos. A minha vingança começava ali, nas mãos da lei, e na força que eu finalmente descobria dentro de mim.
Foram necessárias 3 semanas para que tudo se encaixasse. 3 semanas de silêncio calculado, de documentos revisados, de ligações ignoradas e decisões firmes. 3 semanas para que eu deixasse de ser a mulher que tremia diante do marido da filha e me tornasse a mulher que estava pronta para encarar o próprio algoz. No início de janeiro, depois de toda a investigação inicial, a polícia liberou Eduardo para responder em liberdade. Ele saiu do hospital convicto de que conseguiria inverter tudo, como sempre fez. Disse aos vizinhos que havia sido vítima de uma armação, que eu estava perdendo a lucidez, que Patrícia havia entrado em crise. O mesmo discurso de sempre. Mentiras repetidas até parecerem verdade. Mas desta vez não colaria. Eu esperava por esse momento, com calma, com método, com justiça. Por isso decidi chamar os dois, Eduardo e Patrícia, para uma conversa final na minha casa. Uma despedida ou um recomeço, dependendo de como cada um entrasse por aquela porta. Mas eu sabia que, para Eduardo, seria um ajuste de contas. Convidei também Dona Cida, não apenas como amiga, mas como testemunha, e deixei a porta entreaberta para que qualquer vizinho curioso pudesse ouvir. Não seria uma humilhação gratuita. Seria a verdade ecoando livre, sem portas fechadas. Arrumei a mesa, não como no Natal interrompido, mas de forma simples, simbólica. Chá, pão, manteiga, tudo comum, tudo limpo, tudo honesto. 2 xícaras novas, sem passado, sem veneno. Apenas o presente. Quando Eduardo chegou, o cheiro do perfume forte dele invadiu o corredor antes mesmo que ele aparecesse. Entrou sem pedir permissão, como sempre fez, com aquela postura de quem acredita possuir tudo que pisa. Vamos acabar logo com isso, disse, cruzando os braços. Patrícia entrou atrás dele, mais magra, abatida, o rosto ainda marcado por noites insones. Eu senti uma pontada no coração. Ela era minha filha, mas também era alguém que quase me destruiu. Difícil conciliar as 2 verdades dentro do mesmo peito. Sentei-me frente a eles e respirei fundo. Trouxe vocês aqui, comecei, porque chegou a hora de colocar tudo às claras. Eduardo sorriu com deboche. Ótimo. Assim a senhora finalmente assume que armou contra mim. Ele sempre apostou na inversão, sempre. Mas desta vez eu não recuei. Não fui eu quem comprou sedativo com receita falsificada. O sorriso dele sumiu por um instante. Rápido, mas sumiu. Eu tirei a pasta organizada pelo advogado e abri calmamente. O relatório da farmácia. Coloquei o papel na mesa. As imagens da câmera. Outro papel. A análise do médico, confirmando que o medicamento não é natural e só poderia ser adquirido com receita controlada. Mais um. Eduardo engoliu em seco. Dona Cida cruzou os braços, olhando para ele como quem observa um rato acuado num canto. Patrícia começou a chorar silenciosamente. Eu continuei. O sedativo estava no chá que você queria que eu tomasse. O mesmo chá que a sua esposa insistiu para eu beber. O mesmo chá que você tomou porque eu troquei as xícaras. O silêncio no ar era denso, quase palpável. Eduardo tentou recuperar o controle. Isso não prova nada. Pode ter sido um erro, um engano, uma confusão. Patrícia interrompeu, a voz tremendo. Eduardo, para. A gente não vai mais mentir. Ele se virou para ela, furioso. Cala essa boca. Não, ela respondeu, firme pela primeira vez em anos. Eu vou falar. Eu vou contar tudo. E falou. Contou que ele a manipulava, que dizia que eu estava perdendo a memória, que inventava sintomas, que a pressionava para me dar remédios sem eu saber. Disse que ele queria vender minha casa, que preparou documentos falsos, que marcou consultas com o médico cúmplice para que eu fosse declarada incapaz. Cada palavra dela era uma marretada na máscara que Eduardo vestiu durante anos. Quando ela terminou, eu coloquei mais 2 papéis sobre a mesa. O Novo Testamento e as medidas judiciais. Ele arregalou os olhos. No meu testamento deixo tudo para o meu neto, expliquei. E estabeleço que você, Eduardo, está proibido de administrar, vender, negociar ou se aproximar de qualquer bem meu. Já entrei com pedido de proteção patrimonial e denúncia formal. Ele abriu a boca, mas nada saiu.
E mais uma coisa, continuei. Meu advogado conversou com o seu. Temos uma proposta. Eduardo franziu a testa. Você assina o divórcio. Agora. Hoje. Se afasta da minha filha e do meu neto. Não tenta nada contra mim ou contra eles. E nós não levamos o processo criminal adiante. Ele empalideceu. Se você recusar, finalizei. O processo criminal segue. E as provas são sólidas. Muito sólidas. Eduardo olhou para Patrícia buscando apoio. Ela apenas balançou a cabeça. Pela primeira vez, não havia medo nos olhos dela. Havia libertação. Você não vale minha vida, ela disse. Nem a da minha mãe. Ele percebeu que a guerra acabou. E ele perdeu. A mão dele tremia quando segurou a caneta. Assinou. Assinou como quem rasga o próprio império. Assinou como quem sabe que nunca mais pisaria naquela casa. Assinou como quem finalmente enfrenta o destino que criou. Quando ele levantou para ir embora, olhou para mim com ódio. Você acha que venceu? Eu encarei de volta, sem piscar. Eu não venci nada. Só não deixei você destruir a minha vida. Ele saiu batendo a porta. E o silêncio que ficou foi o mais bonito que minha casa já ouviu. Patrícia caiu no choro. Eu a abracei. Não como mãe que perdoa, mas como mãe que acolhe um pedaço ferido do que era seu. E naquele abraço, entendi. A vingança não estava na queda dele. Estava na minha ascensão. Estava em retomar minha voz, meus direitos, minha casa, minha dignidade. Antes de continuarmos, me diga aqui nos comentários o que você faria no lugar dela. E não sai do vídeo, porque o que vem agora vai fechar esta história com força e emoção. O verão seguia firme quando janeiro chegou ao fim, mas dentro da minha casa a temperatura era outra. Leve, silenciosa, madura. Depois do dia em que Eduardo assinou o divórcio e saiu batendo a porta, nunca mais tivemos notícias diretas dele. Soube apenas, pelas conversas dos vizinhos, que ele tentou posar de vítima, tentou dizer que tudo não passava de um mal-entendido. Tentou até culpar Patrícia, mas nada colou. Ele não tinha mais poder, nem sobre mim, nem sobre ela. E por mais estranho que pareça, eu não sentia alegria por isso. Sentia paz. Uma paz humilde, honesta, construída sobre a verdade finalmente dita em voz alta. Patrícia veio morar comigo por uns dias, enquanto resolvia a mudança. Chegou com poucas malas, o rosto cansado e os olhos cheios de arrependimento. No começo, nosso convívio era feito de passos cuidadosos, como duas pessoas que se reencontram depois de um terremoto. Ela falava pouco, eu falava menos ainda. Mas havia uma tentativa, uma vontade sincera de reconstrução. O maior elo entre nós, como sempre, era o meu neto. A criança corria pela casa, se escondia atrás da cortina, ria alto, como se tivesse devolvido luz aos cômodos que por tanto tempo estiveram sombreados pela presença de Eduardo. E eu me agarrava a essa luz com todo o coração. Um mês se passou, e eis que chegou novamente o meu aniversário, 26 de janeiro. Era uma data que antes sempre passava sem celebração, mas naquele ano minha filha insistiu. Mãe, deixa eu preparar um café da manhã especial. O coração bateu diferente quando ela disse especial, mas eu respirei fundo. Não era o mesmo cenário. Não éramos mais as mesmas pessoas. Acordei com o cheiro doce de bolo simples e café fresco. A mesa da cozinha estava arrumada com carinho, sem exageros. Pão quentinho, frutas, uma vela solitária acesa no centro e 2 xícaras, novas, diferentes daquelas de flores azuis que agora guardo no fundo do armário. Patrícia colocou uma das xícaras na minha frente e sorriu, tímida. Mãe, é só chá de hortelã, só chá, eu prometo. Eu segurei a xícara por alguns segundos, não por desconfiança, mas por memória. Aquele gesto carregava todo o peso do passado e toda a chance do futuro. Então, bebi. O líquido quente desceu pela minha garganta como um abraço. E naquele instante percebi. Eu tinha vencido. Não Eduardo, não a vingança, mas o medo. Depois do café, sentamos na varanda. As árvores balançavam com o vento suave, o sol nascia preguiçoso e o bairro amanhecia num ritmo tranquilo.
Patrícia olhou para mim com olhos marejados. Mãe, eu estraguei tanta coisa. Eu deixei o Eduardo me convencer de que a senhora era um obstáculo, de que a gente só seria feliz se tirasse tudo da senhora. Eu não sei como pedir perdão. Eu toquei sua mão com calma. O perdão não começa quando você me pede, respondi. Começa quando você muda. Ela chorou. Chorou como não chorava desde adolescente, quando brigou comigo pela primeira vez por causa de um amor errado. E ali, no calor da manhã, senti que nossa relação não estava restaurada, mas estava sendo tratada. Como quem limpa um corte profundo. Dói, arde, mas é necessário. Os dias seguintes foram de adaptação. Patrícia arrumou um pequeno apartamento perto da minha rua, recomeçou a trabalhar, voltou a cuidar de si mesma. E aos poucos, visitar a minha casa deixou de ser obrigação e voltou a ser afeto. Então chegou o próximo Natal, 1 ano depois daquele chá, 1 ano depois da verdade, 1 ano depois da virada que mudou tudo. Dessa vez, fui eu quem preparei a mesa, quem enfeitou a árvore, quem deixou o cheiro de rabanada invadir a casa como antigamente. Patrícia chegou com o neto no colo e um sorriso sincero, não o sorriso tenso do ano anterior. Quando ela colocou uma xícara na minha frente, riu baixinho. Chá de verdade, tá? O riso dela não vinha de medo, vinha de reconhecimento, de algo que só existe quando duas pessoas sobrevivem a uma queda e decidem se levantar juntas. Eu ergui a xícara. Então brindemos, disse. Brindar o quê, mãe? Ela perguntou. Sorri. A sobrevivência, a verdade e a coragem de recomeçar. Brindamos. E bebemos. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que aquele Natal não carregava sombras. Carregava luz. No final da noite, depois que eles foram embora, sentei sozinha na cozinha com a árvore ainda piscando. A casa estava em silêncio, mas era um silêncio quente. Um silêncio de lar. Peguei uma das xícaras novas, passei o dedo pela borda e pensei. Aquele chá de 1 ano atrás quase destruiu minha história, mas também me libertou. Me fez enxergar o que eu neguei por muito tempo. Me deu coragem para proteger o que é meu. Me ensinou que a vingança mais poderosa não é ferir quem te feriu, é impedir que eles te machuquem de novo. E naquele momento, percebi que não era apenas meu último chá de Natal da velha Helena. Era o primeiro chá da nova. O que achou da história? Se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também irá se emocionar hoje.